E nós vamos iniciando mais uma edição do nosso Esporte Mais, destacando uma rodada do Campeonato Brasileiro que não foi das melhores para o futebol do Rio de Janeiro. Afinal de contas, apenas um venceu, apenas o Fluminense, o primeiro a entrar em campo no início da noite de sábado. E quase que a vitória não veio. O Fluminense viu um Sport Recife ser melhor no primeiro tempo e sair vencendo por 1-0, gol de Pablo. No segundo tempo, o Fluminense melhorou. Renato mexeu na equipe, o Fluminense voltou diferente e o Serna fez o gol do empate. Mas a torcida já demonstrava irritação, algumas vaias, quando no finalzinho da partida o Everaldo fez o gol que decretou a importante vitória do Tricolor, que com o 2-1 melhorou aí a sua posição, volta a vencer e deu uma calmaria, mas a atuação não deixou o torcedor realmente muito feliz. Não? Embora a campanha do Fluminense seja boa, o Fluminense está em quinto lugar com 13 pontos, empatado ali com o Cruzeiro, mas perdendo no critério de desempate na quinta colocação. Então, o Fluminense até que tem um bom início de campeonato em relação, por exemplo, ao que foi ano passado, mas a atuação contra o Sport não foi das mais convincentes. Porém, levando em conta que a gente vai falar depois dos seus adversários cariocas, o Fluminense tem muito a comemorar. Vamos aí trazer um trecho da coletiva do técnico Renato Gaúcho. Boa noite, gente. Vamos dar início à coletiva do técnico Renato. Boa noite, Renato. Boa noite, Renato. Cauã Tinoco, do Jornada KTO 1902. Parabéns pela vitória. Renato, eu queria te perguntar sobre uma posição do time específico, porque o Fluminense já há algum tempo vem tendo dificuldade para ter um jogador que tenha atuações constantes na ponta esquerda. No geral, os jogadores vêm oscilando bastante, o Keno, o Serna e o Canóbio. Passa pela sua cabeça, ou já vem sendo uma coisa testada, talvez mudar a estrutura do time pensando na formação, adicionar mais um jogador no meio de campo, algo do tipo? Obrigado. A gente treina, a gente sempre dá oportunidades para todo mundo. Você vê que no último jogo aqui, quem jogou foi o Keno. Eu tenho um grupo e sempre que aparece a oportunidade eu procuro dar, e quem se escala comigo é o jogador que entra em campo. Então o Keno na última partida teve bem, hoje o Canóbio taticamente também teve muito bem no primeiro tempo, só que a gente precisava um pouco mais de velocidade. Eu falo sempre que velocidade é tudo no futebol. E é necessário. Você vê que o time do esporte tem 2 pontos no campeonato, mas tem muito jogador de velocidade. Eles ocupam bastante os espaços, então fica difícil de marcar o time deles. Nós estivemos bem no primeiro tempo, o esporte mereceu vencer a gente nos primeiros 45 minutos. No intervalo do jogo coloquei o Serna, tivemos a velocidade, depois fiz mais algumas trocas, a nossa equipe melhorou, mas acho que acima de tudo a nossa equipe teve atitude, isso que é fundamental. A atitude no futebol você tem que ter o tempo todo. Eu aviso aí, desde o primeiro minuto o juiz apitou, você tem que ter a entrega, tem que ter a atitude. E nós tivemos essa atitude principalmente no segundo tempo. Então a gente buscou, a gente lutou, corremos atrás do placar, empatamos o jogo, depois continuamos insistindo, buscando o resultado e fomos premiados no final do jogo com o gol do Everaldo, por tudo que a equipe brigou, lutou, se entregou no segundo tempo. Eu acho que o segundo tempo, sim, o Fluminense foi melhor e mereceu a vitória, da mesma forma que o Sport no primeiro tempo mereceu a vitória. Quem também jogou no sábado um pouco mais tarde foi o Botafogo, que acabou derrotado pelo Bahia por 1-0. Pagou muito pelo primeiro tempo, onde o time não conseguiu criar grandes oportunidades, viu um Bahia melhor e começou o Bahia a encontrar muitos espaços, e numa jogada individual do Eric Pulga, que passou por 3 defensores, cruzando para o Cauli, fazer 1-0 para o time do Bahia, placar que seria mantido até o final. Mas o segundo tempo foi movimentado. Tanto o Botafogo quanto o Bahia criaram oportunidades. O gol mais perdido do Botafogo foi com o Arthur, cara a cara com o goleiro Marcos Felipe.
também teve uma boa falta cobrada pelo Alex Telles, finalização do Igor Jesus, mas o Bahia também criou. O Lúcio teve um gol anulado, o William José perdeu o gol, e no final quase que o Botafogo perde o goleiro John, que chegou a ser expulso por botar a mão fora da área para defender um ataque do Bahia. Chegou a ter o vermelho, mas aí o VAR intercedeu e acabou trocando o cartão do jogador, do goleiro do Botafogo para cartão amarelo. Vamos conferir o que o Renato Paiva falou da atuação botafoguense. Boa noite. Gostaria que você fizesse uma avaliação da partida de hoje e o que você pensa para o jogo da Libertadores contra o Carabobo. Ora bem, o jogo de hoje, na minha opinião, marca-se pela eficácia. É verdade que o jogo divide-se em duas partes. Uma primeira parte é que até entramos bem, mas depois o Bahia aos poucos foi sacudindo a nossa pressão e foi galgando metros e aproximando-se da nossa área sem fazer muito perigo, sem criar grandes oportunidades de perigo, mas foi-nos empurrando um pouco para trás, muito mais do que aquilo que nós queríamos inicialmente, porque a nossa postura inicial era um bloco pressionante, mas médio-alto. Mas depois, obviamente, com a circulação de bola que o Bahia tem, o jogo interior e o jogo exterior foi-nos empurrando à base de cruzamentos, à base de situações de 1 contra 1, e é numa situação até de 1 contra 2 que aparece o golo. E pronto, e de facto na primeira parte nós não conseguimos criar grandes oportunidades de golo. O Bahia também não, mas aquela mais flagrante que teve acaba por concretizar e faz 1-0 e vai em vantagem para o intervalo. Depois corrigimos ali algumas situações em termos defensivos e a partir daí a segunda parte foi praticamente nossa. E podíamos, com a eficácia que o Bahia teve, se temos a mesma eficácia, pelo menos tínhamos empatado o jogo, porque eu acho que as oportunidades depois na segunda parte temos mais que uma clara e evidente de golo que acabamos por não aproveitar e acaba por nos penalizar num resultado mais uma vez perdendo fora e mais uma vez perdendo por 1-0. Em relação à Libertadores é recuperar o que temos, viajar, pensar já no 11, eu já tenho mais ou menos o 11 na cabeça porque tenho que projetar 2 jogos em 1 e portanto recuperar alguns que irão jogar de início outra vez e contar com aqueles que não jogaram hoje e que podem entrar no 11 e perceber que vamos ter uma final e continuo a dizer o mesmo, os nossos níveis de eficácia têm que, pelo menos ofensiva, têm que melhorar porque nós, não criando hoje um volume muito grande de oportunidades, acho que criámos as claras suficientes para, repito, pelo menos empatar. Quem também perdeu na rodada foi o Vasco da Gama. Perdeu para o líder do campeonato, o Palmeiras, mas poderia até ter tido uma sorte melhor, não fosse uma falha individual de Hugo Moura. Mas antes disso, no primeiro tempo, um jogo mais equilibrado, em que o Palmeiras tinha o domínio do territorial, mas em termos de oportunidades o Vasco também teve, inclusive talvez a melhor do primeiro tempo, quando a zaga do Palmeiras salvou praticamente em cima da linha o que ia ser um golaço. Mas no segundo tempo o Palmeiras foi melhor, porém só conseguiu o seu gol após a falha do Hugo Moura. Foi desarmado pelo Estevão, o Estevão rolou para Vitor Roque desencantar com a camisa do Palmeiras, fazer seu primeiro gol e levar o Verdão Paulista à liderança do campeonato. O jogo foi disputado no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O mando de campo era do Vasco, que negociou a ida do jogo para a capital federal. O Palmeiras chega assim a 16 pontos, com 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Vale lembrar que não tem mais ninguém invicto no Campeonato Brasileiro, com a derrota do Flamengo para o Cruzeiro, que a gente vai falar na seguida. Mas antes disso, vamos aí para a entrevista do lado do Vasco da Gama. Felipe, técnico interino, falou após a derrota. Boa noite. Boa noite, Felipe. André do podcast Cruz Maltino. Queria que você fizesse uma análise desse jogo e também, se possível, respondesse. Já são 5 jogos, os últimos 5 jogos, o Vasco só conseguiu fazer 1 gol, né, contra o Operário. Como fazer esse time produzir mais e transformar essa produção em gols?
Vamos lá, boa noite. Em relação ao jogo, acho que foi um jogo muito parelho. Acho que o Vasco criou algumas oportunidades, você está falando. A gente não conseguiu reverter em gol, mas jogar contra o Palmeiras, uma equipe que já tem um treinador já há uns 5 anos, se eu não me engano, com grandes jogadores. A gente jogou de igual para igual, acho que o resultado foi injusto. A gente teve possibilidade de fazer o gol, de ter saído com a vitória. É óbvio que a gente está muito triste pela derrota, mas eu acho que em pouco tempo de trabalho e sem tempo para treinar, acho que o torcedor já viu um Vasco diferente, buscando o gol, muito mais aguerrido, muito mais Vasco da Gama. E a gente está satisfeito pela apresentação da equipe, mas muito triste e muito chateado pela derrota. Boa noite, treinador. Hoje o Vasco teve 25 cruzamentos na área, mas apenas 8% de aproveitamento neles. A gente notou isso, a falta do Verratti. Eu queria que você refletisse um pouco sobre a importância que o Verratti tem para o Vasco, principalmente no jogo aéreo, e como o Vasco sentiu a ausência dele na partida de hoje. Vamos Obrigado. lá. A maratona de jogos ela é muito grande e nas avaliações diárias que a gente fez, a gente viu que o Verratti estava muito cansado. O Verratti é um fominha, quer jogar todo o jogo, apesar de ter 35 anos. E nessa semana ele reclamou bastante do cansaço. Ele até deu uma entrevista antes do jogo falando que precisava descansar um jogo. Realmente, na bola aérea, é o melhor do Brasil, né? É um jogador muito importante. Mas da maneira que a equipe jogou e mostrou, isso mostra também que tem outros jogadores que podem ser úteis durante o campeonato. Boa tarde, Felipe. Eu gostaria de saber se a diretoria do Vasco te dá alguma segurança se você vai continuar sendo técnico do time e quais são as expectativas para essa temporada da equipe. Vamos lá. Eu fui nascido e criado no Vasco. Antes mesmo de fazer parte do futebol, eu ajudei o Vasco na parte associativa, no Paralímpico, enfim. Independente da função, eu vou estar sempre para ajudar o Vasco. Se vai ser como treinador, como diretor, como roupeiro, massagista, enfim. O importante é que o Vasco é uma família e a gente está em busca de voltar a grandes conquistas. O processo é demorado, infelizmente, mas a gente está no caminho certo, trabalhando muito dia a dia para que nós possamos aí ter grandes conquistas. Em um dos principais jogos da rodada, muita emoção no Mineirão. Cruzeiro e Flamengo fizeram uma grande partida. A equipe mineira mostrou que vem realmente evoluindo sob o comando de Leonardo Jardim e teve uma atuação digna de quem conseguiu, ao final, derrotar o melhor elenco do Brasil. O Cruzeiro se superou na marcação para conseguir equilibrar as ações com o forte time do Flamengo. E foi assim que conseguiu roubar a bola no meio-campo e Caio Jorge aproveitou o contra-ataque para, com muita qualidade, finalizar sem chances para o goleiro Rossi e abrir o marcador. O Flamengo não fazia um grande primeiro tempo, mas também teve suas oportunidades, levando também Cássio a trabalhar pelo menos em 2 oportunidades, embora o Cruzeiro também teve chance para ampliar, como na bola chutada por Caio Jorge no travessão. Mas o jogo reservava ainda muitas emoções. Num dos últimos lances do primeiro tempo, Arrascaeta faz um golaço. Uma bola rolada pelo Gerson, Arrascaeta de primeira, com uma qualidade incrível, sem a menor chance para o Cássio, que se esforçou, se esticou todo, mas não tinha como tirar. Golaço do Arrascaeta, tudo igual. Esperava-se que o Cruzeiro sentisse o golpe, mas no segundo tempo a equipe da casa manteve o mesmo ritmo e as oportunidades surgiram de lado a lado. É verdade que o Cruzeiro finalizou mais, 17 vezes contra 6 do Flamengo. Mas a maior emoção do jogo ficou guardada para o finalzinho. Gabigol, Gabriel Barbosa, entrou aos 40 minutos do segundo tempo. Poucos minutos depois de estar em campo, pênalti em Eduardo. Os jogadores do Flamengo reclamaram de uma falta no início da jogada, mas a verdade é que o lance foi transcorrendo
E o Cruzeiro teve o pênalti, que o pênalti foi bem marcado, do Léo Pereira, que chegou atrasado, cometeu o pênalti no Eduardo. E aí aquela expectativa no Mineirão, Gabigol bate, o Rossi faz uma defesa incrível, mas no rebote o próprio Gabigol decreta a vitória cruzeirense, 2-1. Um jogo com aquele tipo de script que só o futebol nos reserva. Grande jogo. E vamos ver aí o que Felipe Luiz falou após esse jogo emocionante, mas com derrota para o rubro-negro, que perdeu uma invencibilidade de 15 jogos no Campeonato Brasileiro. Felipe, boa noite. Queria que você fizesse uma análise da partida de hoje, essa derrota do Flamengo da maneira como aconteceu, para o Cruzeiro aqui no Mineirão. Bom, um jogo muito difícil, um adversário muito bem treinado. Temos que dar méritos para a vitória deles. Na verdade, eles fizeram um jogo taticamente muito bom, conseguiram bloquear muito a nossa forma de jogar. Tivemos dificuldades na criação. Ainda assim, foi um jogo muito igualado, na qual tivemos nossas possibilidades de virar, né? Mas infelizmente não aconteceu e eles conseguiram. Tão igualado foi que acabaram fazendo um gol de pênalti no final do jogo. Então, uma derrota que dói muito, né? Primeira, acho que como visitante, mas que tiramos lições dessa vitória, dessa derrota, para poder continuar crescendo e evoluindo. Boa noite, Felipe, aqui, Sidão Marinho da Litoral News. Lembro que você tinha dito, né, numa vitória logo no início da caminhada, que na derrota seria cobrado, algo natural. A gente viu um Flamengo hoje com algumas atuações individuais ruins e coletivamente também ruim. De que maneira isso pode preocupar para o jogo decisivo pela Libertadores? E qual é a sua preocupação também com essa atuação abaixo? Queria que você falasse, tem pouca gente aqui, também sobre as alternativas de substituição que você fez. O que você pensou em cada mudança ali? Obrigado. A primeira, qual foi? Sobre a atuação coletivamente e algumas individuais ruins. Não, pois é. Como eu falei, no primeiro tempo, estávamos fazendo um bom jogo, rompendo bastante a pressão do Cruzeiro. Eles vêm pressionar forte, como eu falei, é um time muito bem trabalhado. Temos que dar mérito pro que o adversário fez. Conseguiram bloquear muito bem a nossa saída de bola, mas mesmo assim conseguimos sair várias vezes e no último terço acabou que não conseguimos fazer o gol. Numa perda da bola, né, o grande perigo do Cruzeiro e a forma que eles têm de jogar é te forçar o erro para conseguir contra-ataques. Assim, eles fizeram gols contra o Bahia, fizeram gols contra o Vila Nova, fizeram alguns gols também nessa caminhada. E hoje foi assim, um erro de técnico e acabaram aproveitando a chance, mas o time em nenhum momento se abalou, continuou jogando. Claro que, como você falou, tecnicamente não estávamos na nossa melhor versão, mas temos que passar a página rápido e saber que as derrotas acontecem. É um desafio, o futebol é um desafio, o Campeonato Brasileiro principalmente é um desafio muito grande. São 38 rodadas, obviamente que esses tropeços acontecem, agora é levantar a cabeça o mais rápido possível para poder chegar bem nesse jogo da Libertadores, que é fundamental. E o que é o futebol? Por segundos, por minutos, ele não entraria em campo. Por segundos, ele poderia ser vilão. Se Rossi defende, ele não consegue aproveitar o rebote. Mas no final, acabou sendo herói. Tantas vezes herói do Flamengo, dessa vez vilão para a torcida rubro-negra. Gabigol, o sempre polêmico Gabriel Barbosa, foi o grande nome da partida. Embora Caio Jorge tenha sido o jogador que com certeza foi o melhor em campo pela parte do Cruzeiro, talvez pelo Flamengo o goleiro Rossi, mas o Caio Jorge, não só pelo gol, mas pela movimentação, a chance que criou, foi o melhor jogador. Matheus Pereira também jogou muito bem, mas o Cássio esteve bem quando necessário, mas Gabigol foi o nome da partida e fica aí o registro. Tudo parecia levar para mais um empate, mais um jogo sem vitória. Mas aos 51 minutos do segundo tempo, o zagueiro Gabriel Bahia fez o gol da primeira vitória do Volta Redonda no Campeonato Brasileiro da Série B. A equipe do Sul Fluminense não havia vencido ainda, continua no Z4, mas ganha um novo ânimo. O gol fez justiça, o gol do Gabriel Bahia acabou premiando a equipe que durante o jogo procurou muito mais o ataque e criou as melhores oportunidades.
o time do Paysandu segue na vice-lanterna da Série B. Resultado importante para o Volta Redonda, que vinha de uma sequência de resultados ruins, com apenas um empate em casa, e no mais havia perdido aí 5 partidas, né? Então, ou melhor, 4 partidas, confirmando, já que essa foi a 6ª rodada, e agora tem um jogo difícil na próxima rodada, fora de casa, contra o Criciúma. Lembrando que não tem time do Rio na Série C, mas tem na Série D, no grupo A6 da primeira fase da competição, que é disputado de maneira diferente das outras divisões. E no final de semana, o time do Rio que se deu melhor foi o Boa Vista, que jogando em Bacaxá derrotou o Pouso Alegre por 1-0 e somou 4 pontos. Houve jogo entre as duas equipes do estado do Rio. O Maricá recebeu no sábado o Nova Iguaçu e ficaram no empate em 1-1. Com o resultado, o Maricá também com 4 pontos, mas levando a melhor no critério de desempate sobre o Boa Vista, é o único time do Rio entre os 4 do G4 aí do grupo A6. O Nova Iguaçu está na 7ª posição com apenas 2 pontos ganhos. Vale lembrar que as 3 equipes do Rio voltam a campo no próximo final de semana, com um jogo entre Boa Vista e Maricá, e o Nova Iguaçu enfrentando o Pouso Alegre. E vai agora correndo a contagem regressiva para o início da segundona do futebol do Rio de Janeiro, a Série A2. Os jogos que abrem a competição serão no dia 17 de maio, todos às 15 horas. Vamos confirmar aí a tabela. São Gonçalo versus Americano de Campos, Araruama versus Pérolas Negras, América contra Cabofriense, Audax Rio e Resende, Duque de Caxias e Petrópolis, Olaria e Bangu. Em Teresópolis foi realizada no último sábado uma reunião no Teatro Municipal, que fica no prédio da Prefeitura, onde vários desportistas, lideranças da área de diferentes segmentos, passando por artes marciais, basquete e outros, estiveram em oportunidade de conversar com o prefeito Leonardo Vasconcelos, também com outras autoridades do governo e com o vereador Igor Faraco, presidente da Comissão de Esportes da Câmara Municipal. O encontro, promovido pelo desportista João Ferreira, foi uma chance dos atletas e também professores levarem ao governo municipal as demandas da área, que realmente vem sendo relegada ao segundo plano em Teresópolis nos últimos anos. O prefeito Leonardo Vasconcelos ouviu, anotou e diz que vai atender, dentro da possibilidade orçamentária e com criatividade, muitas vezes com o apoio da iniciativa privada, as demandas da área esportiva. É o que nós torcemos que venha a acontecer. O time do Páqua de Guapimirim foi convidado para fazer a preliminar contra o São Gonçalo no dia 24 de maio pelo Campeonato Estadual de Futsal Feminino. O jogo amistoso entre o Páqua e o São Gonçalo será a preliminar da partida principal da categoria feminina adulto entre Vasco e São Gonçalo. Então, futsal feminino, dia 24, Guapimirim representada. Um abraço para o treinador Juliano Moreira. Falando em futsal, agora do masculino adulto, na última sexta-feira o Canto do Rio derrotou o Comari Teresópolis no complemento da 4ª rodada da competição. O time de Teresópolis volta à quadra nessa terça-feira, dia 6, contra o Partido Alferes, no ginásio do Clube Comari, às 8 da noite. Vale lembrar que pela 5ª rodada tivemos outros jogos lá, ou pelo menos um jogo já aconteceu, que foi Vasco da Gama 4, o Lengruber MGFC AESG 1. E o Correias e a Portuguesa vão se enfrentar na sexta-feira, dia 9. Falando agora da classificação, apesar da derrota, Teresópolis ainda tem chance de chegar nas semifinais. Isso porque os 4 primeiros avançam e o Comari Teresópolis ainda enfrenta o time do Lengruber, também o Partido Alferes e a Portuguesa. Então,
Vamos aguardar aí o que Teresópolis poderá fazer aí nessa reta final para buscar uma classificação. Hoje, já classificados, estão os times do Vasco e do Correias. Portuguesa é a terceira colocada com 6 pontos e o Lengruber é o quarto com 3 pontos, levando a melhor sobre o Canto do Rio no critério de desempate. Bom, vamos voltar a falar dos grandes do Rio e também do Brasil, porque afinal de contas tem Conmebol Sul-Americana e também Libertadores. Falando primeiro da Sul-Americana, vamos aí para o Grupo B, onde Vitória da Bahia é o representante brasileiro e joga nessa terça-feira, 19 horas, contra o Defensa e Justiça. Vitória está fora da zona de classificação, precisa de vencer o jogo para brigar aí pela vaga nesse segundo turno, aí, vamos dizer assim. No Grupo C, o Corinthians recebe o América de Cali, é outro também que precisa vencer para poder melhorar sua posição. Hoje está em terceiro lugar. Vale lembrar que na Sul-Americana apenas o primeiro de cada grupo avança direto, o segundo colocado disputa uma repescagem. No Grupo D, o Grêmio está empatado ali com o Godoy Cruz, perdendo no saldo de gols, e terão a oportunidade aí de pontuar nessa quarta-feira, 21h30, contra o Atlético Grau, fora de casa. No Grupo E, o Cruzeiro, que vem de 3 vitórias aí em Copa do Brasil e Brasileiro, mas vai muito mal na Sul-Americana, vai jogar contra o líder Mushuc Runa, que tem 9 pontos. O Mushuc Runa se classificar em primeiro é muito possível. O Cruzeiro conseguir a segunda posição para disputar pelo menos a repescagem é muito difícil. O Cruzeiro perdeu os 3 jogos no chamado primeiro turno. Então vencer o líder Mushuc Runa fora de casa vai ser fundamental. No Grupo F tem Carioca. O Fluminense lidera o Grupo F, mas vai jogar fora de casa na quinta-feira, 21h30, contra o GV São José. Antes disso, o Once Caldas, que está na cola do Fluminense, recebe a União Espanhola e pode ultrapassar o Fluminense na quarta e secar o Tricolor na quinta. No Grupo G, o Vasco está na briga, está aí dividindo a liderança com o Lanús, que tem melhor saldo de gols. O Vasco joga fora de casa na quarta-feira, às 19 horas, contra o Puerto Cabello. E fechando o Atlético Mineiro, que é o único dos brasileiros que está liderando seu grupo nessa primeira fase. O Galo tem 5 pontos, empatado com o Caracas, mas com o melhor saldo de gols. E joga fora de casa nessa quinta, 19 horas, contra o Deportivo Iquique. E para fechar, vamos aos jogos dos brasileiros na Libertadores. Pelo Grupo A, nessa terça-feira, 19 horas, o Botafogo precisa vencer o Carabobo na Venezuela para seguir na briga aí, porque tem apenas 3 pontos após o primeiro turno. No Grupo C, o Flamengo está fora da zona de classificação. Tem um confronto direto nessa quarta-feira, 21h30, contra o líder do grupo, o Central Córdoba, na Argentina. No Grupo D, o São Paulo, líder, joga fora de casa contra o Alianza Lima, no Peru, na terça-feira, 19 horas. No Grupo E, o Fortaleza recebe o Colo-Colo. Importante chance de brigar aí pelas primeiras colocações. Fortaleza, que é o terceiro colocado com 4 pontos. No Grupo F, o Bahia defende a liderança do grupo contra o Nacional do Uruguai na Arena Fonte Nova. O Internacional, que é o segundo colocado, joga fora de casa contra o Atlético Nacional. O Bahia na quarta, o Inter na quinta-feira. E fechando os grupos com brasileiros, o Palmeiras, melhor campanha da primeira fase, joga fora de casa contra o Cerro Porteño, quarta-feira, 21h30. Se conseguir um bom resultado, o Palmeiras já avança de fase na Libertadores. Tá aí, então, um resumo. Vale lembrar que outros 2 grupos da Libertadores não contam com equipes brasileiras. E a gente fecha por aqui o nosso Esporte Mais.